Efésios 6. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Meu Deus, abençoe esta palavra, para que o teu povo saia daqui, meu Deus, de fato, diferente, com uma nova visão, uma nova vida, uma nova estrutura. Em nome do Senhor Jesus, e os que creem digam amém. Muito bem, hoje eu quero falar sobre os pés, como que tem que ser a caminhada de um cristão. O versículo 15 de Efésios capítulo 6, o versículo 15, ele diz exatamente isso: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. As peças da armadura de um soldado romano, e aí você entende por que Paulo usou a figura de um soldado, porque Paulo, quando estava escrevendo essa carta, ele estava preso atrás das grades. Você vê o que é uma pessoa inspirada por Deus? Até nos momentos mais difíceis, ela vai tirando lições para a sua vida. Estava lá Paulo preso atrás das grades. Do outro lado das grades havia certamente soldados romanos guardando para que de maneira alguma ele escapasse, e ele olhando para aqueles soldados, ele olhando para o capacete, ele olhando para a couraça, ele olhando para a espada, ele olhando para o escudo, ele olhando como aquele camarada se vestia, e imediatamente o Espírito Santo começou a falar com ele dentro da cadeia. Eu imagino Paulo sentado e o Espírito Santo falando assim para ele: Paulo, é assim que o meu povo tem que ser. Você está vendo aquele camarada armado da cabeça aos pés? Tudo o que está sobre o corpo dele é uma maneira que ele tem de se proteger, porque se ele for entrar num combate, ele não pode ser atingido de maneira alguma. Da cabeça aos pés ele tem que estar protegido. Ele começou a levar isso para o lado espiritual. Então ele atrás das grades escrevendo ao povo de Éfeso, e não foi só uma vez que ele esteve atrás das grades. Quando ele escreveu também Colossenses, ele estava preso. Quando ele escreveu Filipenses, ele estava preso. E quando mandou a carta para Filemão, também estava preso. E foram as inspirações mais fortes que Deus deu para ele. Então ele começou a pensar: o que eu posso fazer para que o meu povo seja um povo inabalável? Para que depois que eles passarem por tudo, eles permaneçam inabaláveis. Só tem um jeito: é eu colocando a armadura certa e preparando eles para a guerra, porque a guerra vai vir, e quem estiver preparado vai encará-la e vai vencê-la, e quem não estiver preparado está perdido. Essa que é a verdade. Então ele começou pelos pés. Calçai os pés com o evangelho da paz. Eu vou começar de baixo para cima, vou começar falando dos pés, e cada semana a gente vai falar de uma peça, porque geralmente os pés ele tem duas finalidades. A primeira delas é sustentar o quê? O corpo. E a segunda é dar equilíbrio para o corpo. Você pode ver que qualquer coisinha que acontece com os pés, o corpo todo sofre. O corpo todo paga pelo desconforto do pé. Queira ou não, ele sustenta o peso do corpo todo. Uma armadura de um soldado romano, a mais levinha, pesava 30 quilos. Você imagina você carregar 30, 40, 50 quilos o dia todo. Então a primeira parte do corpo dele que tinha que estar muito bem calçado era o quê? Os pés. Porque se o pé não estiver bem calçado, vai comprometer o peso todo que foi colocado em cima do corpo. A armadura toda é comprometida se ele não estiver bem calçado. Ora, para cada situação exige-se um tipo de calçado. O camarada vai jogar futebol, que tipo de calçado que ele usa? Salto alto. Não tem lógica. O camarada vai escalar uma montanha, ele vai de sapato social? Não, por quê? Porque ele vai escorregar, ele vai colocar a vida dele em risco. O sapato não é adequado para aquela determinada situação. Uma pessoa vai passar pelo deserto, você acha que ela vai descalço? 10 minutos o couro do pé sai.
Então, a cada situação exige-se um determinado calçado, mas existe um calçado que ele te prepara para qualquer situação. Ele disse que você tem que estar calçado com a preparação do Evangelho. Em outras palavras, você tem que estar calçado na palavra de Deus. Ninguém, meu amigo, vence, ninguém permanece, ninguém consegue combater um bom combate até o fim, se não estiver calçado na palavra de Deus, porque todos os momentos de guerra que você enfrentar, seja no deserto, seja nas pedras, seja nos espinhos, seja subindo montanha, seja descendo montanha, seja passando pelas águas, pelos rios ou pelo fogo, como falamos domingo, qualquer situação, queira ou não, você vai precisar da palavra de Deus como seu auxílio. É ela que vai te dar equilíbrio e é ela que vai te dar sustento. E tudo que for colocado em cima de você, se você tiver calçado sobre a palavra de Deus, você aguenta. Você aguenta. Você pode estar certo do que eu estou falando. Você aguenta. Então, estar calçado na palavra de Deus, ou melhor, na preparação do Evangelho, a gente começa a ver por que tantos cristãos começam bem e não chegam até o fim. A maioria começa uma caminhada, só que ele começa de uma maneira errada, ele começa de trás para frente. Ele começa colocando o capacete e depois ele vai descendo, mas quando chega nos pés ele já caiu. Você não começa uma casa de cima para baixo, você começa de baixo para cima, você começa na fundação, você começa na estrutura, você começa nas vigas, porque é isso que vai dar sustentação àquela casa. Então, você vê, a maioria das pessoas, elas começam uma caminhada com Deus, e elas vêm na fé, e elas começam até a ter experiências com Deus, no começo, porque elas estão usando o quê? A fé, só que muitas das vezes uma fé emotiva e não calçada na palavra de Deus. Mas se eu usar a minha fé, eu vou ser curado. Se eu usar a minha fé, eu vou prosperar. Se eu usar a minha fé, eu vou ver resultados. Não tenha dúvida, eu estou usando a fé. Só que ela vai até uma metade, caminhando muito bem. E quando ela começa a passar por alguns terrenos mais acidentados, o pé começa a sofrer. A caminhada começa a ficar um pouquinho mais difícil. É só ela começar a pisar em alguns espinhos da vida que você já vê que ela começa a pular, ela já começa a pipocar, ela já começa a culpar Deus, ela já começa a murmurar, ela já começa a blasfemar. É verdade ou é mentira? É só ela tropeçar em uma, duas, três pedras e ela sentir um pouquinho a dor da caminhada, que ela já começa a olhar para o céu e falar: poxa, meu Deus, mas por que essa pedra está aqui? Não era para ela estar aqui. Mas o problema não é a pedra, o problema é que o pé dela não está calçado da maneira que deveria estar, senão ela não estava sentindo. Ela não ia sentir o espinho, ela não ia sentir a pedra, ela não ia sentir o deserto. É verdade ou é mentira? Quem está me entendendo, levante as suas mãos. Então todo o peso que vem sobre você vai ser sustentado sobre os seus pés, não tem jeito. A única coisa que vai fazer com que você aguente o chumbo grosso quando ele vier, é você estar calçado com a preparação do Evangelho da paz. Olha para Jesus. Jesus estava lá sendo tentado pelo diabo no deserto. O diabo vinha e lançava o veneno dele. Jesus rebatia com o quê? Com a palavra. Ele estava calçado no quê? Na palavra. Ele estava bem calçado. Aí o diabo dava meia volta, voltava com outra proposta. Jesus rebatia com o quê? Com a palavra. Ele estava calçado com o Evangelho, com a preparação do Evangelho. Ele estava preparado para isso. Aí ele veio pela terceira vez. Jesus rebateu de volta com a palavra. Então você vê que Jesus estava muito bem calçado para aquela guerra, para aquele combate. Quando a Bíblia diz que você esmagaria serpentes e escorpiões, como que você acha que você consegue esmagar serpentes e escorpiões? Como que você acha que você consegue esmagar a cabeça de Satanás? Com que tipo de calçado? Com a palavra de Deus. Você só consegue esmagar esse desgraçado quando você está calçado na palavra de Deus. Ele é obrigado a ficar debaixo dos seus pés. Então não tem jeito, essa é a nossa caminhada. Se você abrir a Bíblia, por exemplo, não precisa abrir agora, lá em 1 Reis capítulo 15, a mesma história está em 2 Crônicas, a história do rei Asa. Quando Asa assumiu o reinado, a Bíblia diz que ele fez um reinado excelente, ele era um homem de Deus. Então ele tirou os ídolos, ele tirou a idolatria, ele levou o povo a se consertar com Deus. Então tudo de bom Asa foi fazendo dentro de Israel. Então a comunhão do povo com Deus foi o quê? Crescendo, 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 crescendo. Israel ficou bem estruturada, bem calçada, vamos colocar dessa maneira.
Chegou uma hora que ele enfrentou um inimigo que tinha 1 milhão de soldados, era impossível ele vencer a guerra, e Deus trouxe vitória para ele. Só que a Bíblia diz que depois de 39 anos, depois de quanto tempo? 39 anos de caminhada com Deus, Asa ficou doente dos pés. Parece uma coisa, ironia, ele ficou doente dos pés. E a Bíblia diz que na sua doença ele não recorreu a Deus, mas recorreu aos médicos. Está escrito exatamente dessa maneira: na sua doença ele não recorreu a Deus, e sim aos médicos. Ficou 2 anos gemendo por causa dos pés. Depois de 41 anos de reinado, ele morreu doente dos pés, porque ele ficou 39 anos calçado, mas no finalzinho da carreira, o que ele fez? Tirou os calçados da palavra de Deus, ele tirou os calçados da fé. Ele não podia ter feito isso. Não adianta eu permanecer 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos obreiro. Você pode ficar 10, 20, 30 anos na obra, mas se no finalzinho da carreira eu tirar esse calçado que é a palavra de Deus, de nada adiantou tudo que eu fiz esses anos todos. Você conheceu muitos homens de Deus, homens que abriam a boca, o céu se abria, fazia fogo descer do céu, o diabo estremecia, até a sombra dele curava os doentes. Mas aconteceu alguma coisa na sua caminhada que ele fez o quê? O que ele fez? Ele tirou o calçado no momento que ele não podia. Ele deixou de estar apoiado na palavra de Deus, deixou de se apoiar na palavra da fé, a preparação do evangelho. Toda vez que você deixa de se apoiar em Deus e fica se apoiando no que você acha, no que você pensa, no que você sabe, no que o fulano Beltrano falou, você se dá mal. É verdade ou é mentira? Toda vez que você tira o calçado da fé e fica calçado nos seus conhecimentos, você se arrebenta. Mas toda vez que você se curva, você se humilha, você se calça com a palavra de Deus, ainda que seja contra a sua vontade, você se dá bem, porque Deus ele te honra. Você está bem calçado, você vai tirando tudo de letra, Deus vai te abençoando. Amém, gente? Compreende onde eu quero chegar? Então a primeira parte da armadura que Paulo estava enxergando atrás das grades era a seguinte: poxa, a estrutura toda desse soldado começa onde? Nos pés. Não adianta ele ter tudo isso aí, olha, capacete, colete, espada, escudo, tudo bonitinho. Se os pés dele estiver mal, ele não vai nem conseguir sair do lugar. Então a primeira coisa para uma igreja estar bem, e para uma igreja completar a sua caminhada com Deus, ele tem que estar calçado na palavra de Deus. É a casa edificada sobre a rocha. Lá em Daniel capítulo 2, rei Nabucodonosor estava dormindo, e ele teve um sonho. Quando ele acordou suando frio, desesperado. Ele sonhou e viu uma estátua enorme, e a Bíblia diz que a sua aparência era terrível. A estátua tinha cabeça de ouro, os ombros e os braços eram de prata, seu peito era de bronze, mas os pés eram de ferro misturado com barro. Ou seja, não tinha estrutura nenhuma na parte de baixo. E a Bíblia diz que de repente uma grande pedra foi cortada sem o auxílio de homem nenhum. E essa pedra veio numa velocidade tremenda em direção àquela estátua e atingiu justamente o quê? Os pés daquela estátua, que foram esmiuçados, esmigalhados, e o ouro, a prata e o bronze viraram pó. Em outras palavras, tudo que foi edificado sobre o barro não virou nada. O que nós temos visto na igreja? Deixa eu falar da minha igreja, da Universal, para quem está em casa me assistindo também não pensar que eu vou falar de outra igreja evangélica. Qual que é o nosso problema universal? Nós temos uma estátua que a cabeça é de ouro, que os braços são de prata, o peito é de bronze, mas os pés da maioria ainda é de barro. Por isso que a pessoa vai ficando na metade do caminho. A pessoa da Universal, ela enriquece, fica com a cabeça de ouro. Ela é curada, fica com os braços de bronze. Ela tem bênção na família, o peito é de, os braços de prata, o peito de bronze. Mas quando você vai para o lado espiritual e vai procurar uma profundidade dessa pessoa entre ela e Deus, uma comunhão entre ela e Deus, um novo nascimento, um encontro com Deus, um batismo com o Espírito Santo, uma estrutura mais profunda,
você vai ver que o pé dela é o quê? Barro. Então é só uma questão de tempo para tudo que ela conquistou aqui dentro desmoronar e ela voltar para o pó. Eu estou falando isso com dor no coração, mas é a mais pura da realidade. Fazem 20 anos que eu estou vendo a mesma história se repetir. Entra povo, sai povo. Entra gente, sai gente. E as pessoas não se firmam. Elas se enchem de ouro, prata e bronze, mas os pés continuam sendo de barro. Jesus não te trouxe aqui para você ficar um tempo na igreja e sai pastor, sai povo. Ele quer que você permaneça. E Ele quer que você seja um gerador de outros filhos de Deus. Ele quer que de você também saia uma nação, porque quem tem os pés estruturados na palavra de Deus, por onde ele vai caminhando, a Bíblia diz que a caminhada dele é formosa. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, ou seja, daquele que está calçado na palavra de Deus. A caminhada dele é bela, é linda. Aonde ele chega, está chegando o evangelho. Aonde ele chega, está chegando salvação. Aonde ele chega, está chegando a palavra de Deus. Eu quero que você arrebente, eu quero que você faça a diferença. Eu quero que você seja o povo mais rico do Brasil. Eu quero que a sua família se converta. Eu quero que todo mundo tenha saúde. Mas eu não quero um povo com cabeça de ouro, braço de prata, peito de bronze, mas pé de barro. Eu quero um povo que tenha a cabeça de ouro, que tenha os braços de prata, que tenha o peito de bronze, mas que também tenha os pés muito bem estruturados, como os de Jesus em Apocalipse 1, que diz que é como bronze polido, que quando Satanás olha ele não consegue nem enxergar o brilho da sua caminhada e dos seus pés. Então a primeira parte da armadura, e a mais essencial, é a que vai sustentar tudo o que qualquer pastor abençoar você. Tem que ter um que te ensine a ter estrutura, e tem que ter outro que te ensine o ouro, e o outro que te ensine a prata, e o outro que te ensine o bronze. Mas tem que ter aquele que faça a sua caminhada ser para o resto da vida, até o último suspiro, firme com Jesus. Se seus pés estiverem polidos como bronze polido, pode passar pelo espinho, não vai fazer nem cócega. Pode passar pelo deserto, não vai queimar. Pode passar pelas pedras, não vão machucar. Você está bem calçado, bem estruturado. Amém? Há um ditado dos antigos que diz assim: olha, quer conhecer a condição de uma pessoa? Olhe para os seus pés. Você sabe que no mundo espiritual é a mesma coisa. Quer conhecer o nível de uma pessoa? Olha para a estrutura dela, a caminhada dela. Não só porque ela colocou em cima da sua estrutura, olha para os pés dela. Vê se ela está firmada na pregação do Evangelho, na preparação do Evangelho da paz. Porque aí você vai ver uma pessoa que daqui 10 anos vai estar firme com Jesus, daqui 20 anos vai estar firme com Jesus, daqui 30 anos vai estar firme com Jesus, e na eternidade a gente vai se encontrar lá e vai caminhar pelas ruas de ouro e de cristal. Diga graças a Deus. Esse é o nosso espírito, essa é a nossa fé. Você hoje vai se calçar da palavra de Deus. O que é se calçar da palavra de Deus? É você não fazer mais nada daqui para frente sem a orientação de Deus. Tudo que você for fazer, desde as decisões mais banais até as mais difíceis e complexas, você está calçado na palavra de Deus. Você fala assim: meu Deus, eu não vou fazer enquanto o Senhor não me der uma direção. Não vou fazer. Você é igual aquele povo do deserto. Quando a nuvem andava, o povo andava porque era a direção de Deus. Se a nuvem ficava parada, o povo ficava o quê? Eu vou ficar parado até o Senhor me der uma direção, porque aí não tem como errar. Amém, gente?